E aí, gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos, meus queridos ouvintes, ao Pode Implantar, o podcast dedicado a explorar a implantodontia, a periodontia e a reabilitação oral. Eu sou o Cir e hoje iniciaremos uma jornada com muitos desafios: discutir, informar e formar opiniões fundamentadas em evidências científicas. Espero que essa experiência seja enriquecedora e que possamos aprender e evoluir juntos na área da implantodontia. Ela não só transformou a odontologia, como também teve um impacto profundo na vida de muitas pessoas. É uma ferramenta de reabilitação capaz de restaurar a forma e a função do nosso aparelho mastigatório. Então, pessoal, no nosso podcast, iremos mergulhar nesse oceano de possibilidades e espero muito que isso possa contribuir para o crescimento profissional e acadêmico, além de tornar a implantodontia e todos os seus envolvimentos com a saúde bucal uma verdadeira ciência aberta para todos. É nosso objetivo aqui esclarecer os seus avanços e oferecer uma visão ética da nossa especialidade, gerar senso crítico e ajudar a difundir a importância da implantodontia não como produto comercial da nossa área de serviços, mas como uma aliada do nosso arsenal para o bem-estar e a consciência de cuidado e manutenção da saúde. A implantodontia, como todos sabemos, depende de um equilíbrio que vai desde o emocional até o racional de todos os envolvidos. É o dentista em plena harmonia com seu paciente. E aqui já deixo um comentário e um alerta. Deve se tornar leve o esclarecimento que tu fazes para o teu paciente sobre a implantodontia e nunca menosprezar o cuidado. Consegue perceber? É mais ou menos por aí. E aqui, galera, não deixaremos de ter um belo lugar para filosofias, arte e ciência em constante movimento. Então, bom proveito, gurizada! Para quem não me conhece, sou cirurgião dentista, especialista em cirurgia, prótese e implantodontia. Atualmente mestrando em periodontia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou professor do curso de especialização em implantodontia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do curso de especialização em implantodontia da São Leopoldo Mandic, Porto Alegre. Me formei em 2003 pela UBRA Canoas e desde então mantenho um firme compromisso com a ética e a responsabilidade no cuidado com os meus pacientes. E o que a gente tem aqui, galera? Nossa proposta é influenciar reabilitadores e colaborar no crescimento e na curva de aprendizado de todos nós. Neste primeiro episódio, discutiremos os princípios fundamentais da implantodontia, incluindo a história e a evolução dos implantes dentários ao longo do tempo. Nosso objetivo é proporcionar uma base sólida sobre esse tema, essencial para qualquer profissional ou estudante de odontologia. Os nossos episódios da primeira temporada serão divididos em duas partes. Na primeira, vou apresentar o assunto e discutir alguns pontos-chave. Na segunda, analisarei um artigo relacionado, visando compreender melhor e conectar os temas que abordarei. Nossos episódios terão essa configuração inicial e tu pode nos ajudar a crescer e evoluir. Comenta aqui o que tu acha, pode deixar as tuas ideias e assuntos que tu gostaria de ouvir. Críticas e sugestões também, valeu? Simbora lá! Como todos sabem, Brånemark é considerado o pai da implantodontia, que na década de 60 descobriu a integração biológica entre o implante e o osso através de uma descoberta científica. Tá, e como é que foi isso daí? Brånemark estava estudando a microcirculação em tíbias de coelho, usando uma câmera de observação em titânio. Aquelas peças eram implantadas no osso para que ele pudesse fazer as suas observações. Após a eutanásia dos animais, ele percebeu que ao tentar retirar os cilindros dos ossos, que ali havia ocorrido uma adesão entre o tecido e o material. Ele estava frente a uma perfeita integração do titânio com o osso. Aquela situação mostrou uma incrível resposta tecidual. Eram as células crescendo na superfície do titânio e promovendo aquela união. E qual é a moral aí, galera? Brånemark precisava de um material bioinerte ou bioativo para seu achado. E foi isso que ele encontrou, uma superfície bioinerte
que permitiu que as células ósseas formassem osso na sua superfície, criando uma união capaz de resistir a cargas e altas forças de cisalhamento. Eis que surgiu ali o conceito de osseointegração. Pode ser traduzido da seguinte forma: a osseointegração implica em uma conexão direta entre o osso e a superfície do implante, o que é visualizado histologicamente como o osso lamelar formado em íntima proximidade com o titânio. O processo de osseointegração geralmente ocorre em fases, levando semanas a meses para ser completado, dependendo de fatores como a técnica cirúrgica, a qualidade do osso e a carga aplicada. O conceito refere-se ao processo pelo qual o implante se fixa de maneira direta e estável ao osso, sem a interposição de tecido fibroso. Bom, sabemos que não só o titânio tem essa capacidade, mas também as cerâmicas. Hoje temos disponíveis no mercado linhas de implantes de zircônia com tratamento de superfície que apresentam um desempenho eficaz na integração à estrutura óssea. Mas e a boca, pessoal? O que ela tem a ver com tudo isso? Eis que apresentamos a essa esplêndida descoberta um ambiente insalubre. Não apenas pela responsabilidade de resistir às forças dos músculos da mastigação, mas também pelo desafio de se manter saudável nos tecidos periimplantares de um indivíduo complexo como o ser humano. Galera, de fato, uma difícil missão, mas os implantes funcionam, pessoal. Tá? Eu vou fazer aqui um parêntese para uma orientação importante. Observa bem, sempre, os sinais clínicos periimplantares dos teus pacientes. Revisa as diretrizes de exame clínico e doenças periimplantares atuais. E assim, avalia clinicamente qualquer implante que cruze seu caminho. Aqui mora um aspecto importante para integrar-se à realidade do cirurgião dentista quanto clínico. Bora lá então. Voltando para a nossa história. Para que esse milagre atue, é preciso uma ação constante de autocuidado e acompanhamento profissional, condicionada a um planejamento e manejo adequados, desde a ética até a atualização contínua do profissional. E a descomplicação vem da racionalização do uso da implantodontia, da correta indicação, do planejamento e da execução. Simples assim, galera. Existe uma certa coerência entre individualidade, resposta e a manipulação profissional. É isso aí. Então, galera, ajuda aí o nosso Pode Implantar a crescer. Se inscreve aqui, curte, comenta, compartilha. Essa é a informação que te acompanha em áudio para o nosso crescimento. Bora lá, galera. Então, pensando na segunda parte do nosso episódio, trarei para ti um artigo que trata desses dois materiais citados anteriormente. Aqui estão algumas perguntas que serão respondidas até o final do episódio. E tu também pode compor as tuas respostas, é claro. A cada dúvida, não esquece de deixar nos comentários, tá bom? Já sabemos, então, o que acontece quando esses materiais bioinertes ou bioativos estão inseridos na estrutura óssea. E depois, quais são as chances de rejeição? Quais os motivos das perdas dos implantes? Como agir para controlar e manter essa relação favorável? Vamos lá, vamos tentar descobrir. O artigo que traremos aqui é intitulado Indução e Resolução de Periimplantite ao redor de implantes de zircônio versus titânio, publicado na revista Journal of Periodontology de dezembro de 2024. Eu vou deixar o QR Code aqui para tu também consultar e dar uma complementada nas informações. Obviamente eu não trouxe aqui todas, mas tu pode ler o artigo e até, se a gente puder, discutiremos aí na sequência. É um estudo pré-clínico, controlado e comparativo, de acesso aberto, é claro. Eu deixo aqui também aberto para perguntas, opiniões e sugestões, tá bom? Bora lá. O estudo comparou a progressão de defeitos periimplantares induzidos por um amarrilho de algodão em implantes de titânio e de zircônia, e a resposta à intervenção cirúrgica de regeneração. 8 implantes do tipo tissue level foram colocados em 6 cães, sendo 2 implantes de zircônia e 2 implantes de titânio
alternados em cada hemiarco mandibular. A periimplantite iniciou de forma induzida com amarrilhos. Os amarrilhos foram colocados subgengivalmente por 16 semanas, seguido de 8 semanas de progressão espontânea. Foram feitas radiografias padronizadas a cada 2 semanas para avaliar a taxa de perda óssea. A cirurgia regenerativa foi realizada utilizando desinfecção com jato de água, Endogen e o osso autógeno. Após 16 semanas de cicatrização, os níveis radiográficos finais, bem como as profundidades de sondagem, recessão e níveis de inserção clínica foram avaliados. O estudo foi projetado para uma avaliação comparativa entre os dois materiais em termos de progressão de defeito e resposta à cirurgia regenerativa. O desenho animal utilizado nesse estudo é o modelo mais comumente empregado em pesquisas pré-clínicas de periimplantite. Ele oferece a vantagem de ter defeitos que se assemelham à periimplantite. Uma limitação é que neste modelo é inicialmente induzido por trauma. Assim, então, foi introduzido um período de cronicidade de progressão natural relacionada à placa, sem os amarrilhos e na ausência de saúde bucal, para capturar melhor as condições inflamatórias crônicas mais comumente vistas na periimplantite clínica. Neste estudo, eles conseguiram obter com sucesso a estabilidade clínica, induzir o desenvolvimento dos defeitos e alcançar ganho ósseo radiográfico em 24 implantes de titânio e 24 implantes de zircônia em um modelo canino. As variáveis de desfecho primárias foram a taxa comparativa de perda óssea radiográfica entre implantes de titânio e zircônia durante a progressão do defeito, seguida pelo ganho ósseo radiográfico após a cicatrização de um protocolo de regeneração cirúrgica. O ganho ósseo radiográfico foi avaliado tanto de forma linear quanto pelo cálculo da percentagem de preenchimento do defeito linear. Os desfechos secundários incluem uma comparação dos desfechos clínicos, que são profundidade de sondagem, recessão e níveis de inserção clínica no momento do sacrifício do animal. Os defeitos radiográficos finais pós-amarrilho foram de 2,88 mm para os implantes de titânio e 3,05 mm para os de zircônio. Não houve diferença significativa entre os materiais na taxa de perda óssea radiográfica. Após a cirurgia regenerativa, a quantidade total média de ganho ósseo radiográfico foi de 1,41 mm para titânio e 1,20 mm para zircônio. A percentagem de preenchimento do defeito foi de 51,56% para titânio e 37,98% para as zircônias. A diferença entre os grupos foram mínimas para os parâmetros clínicos no momento do sacrifício, incluindo profundidade de bolsa periodontal, recessão e níveis de inserção. Então, galera, aqui onde eu gostaria de chegar. A necessidade de remover o biofilme na superfície do implante, dentro de um defeito periodontal, é bem estabelecida. No entanto, o método de descontaminação superficial utilizado no estudo empregou um princípio de não contato mecânico. Isso aí me interessou bastante. A desbridagem mecânica agressiva da superfície do implante pode resultar no aumento de partículas de titânio no ambiente periimplante, o que pode afetar também a citocompatibilidade das superfícies do implante. Gurizada, o que é citocompatibilidade? É a capacidade de um material ser compatível com as células, ou seja, não causar reação adversa, como toxicidade ou inflamação local. Além disso, permitir a adesão, proliferação e diferenciação celular de forma correta. Sacou? Isso é um critério fundamental para nós. Garante que não tenhamos respostas imunes negativas. Então vamos voltar lá. O tratamento da superfície do implante apenas com solução salina tem mostrado excelentes resultados clínicos. E o protocolo de desbridagem utilizado nesse estudo consistiu na desgranulação dos defeitos ósseos com cuidado para não contatar diretamente a superfície do implante, seguido por um movimento suave de limpeza com gaze embebida em solução salina
e um jato de água motorizado. Galera, esse jato de água eu não consegui referências sobre o funcionamento, pois se tratava de um protótipo. Então eu não sei como ele funcionava, qual a potência ou referência e características, beleza? Então bora lá. Esse fato permitiu conceitualmente a remoção de placa acumulada e a irrigação da superfície dos implantes com risco mínimo de liberação de partículas de titânio e máxima citocompatibilidade da superfície do implante. O aumento dos defeitos foi realizado usando um osso cortical colhido localmente, misturado com endogain. Eu vou fazer um outro parêntese aqui e vale ressaltar. É endogain mesmo, galera, tá? Os implantes utilizados nesse estudo também são da Straumann, são implantes do tipo tissue level, beleza? Então, voltando lá. O uso do osso autógeno para aumentar os defeitos perimplante ao redor dos implantes tem mostrado resultados positivos. E o uso do endogain no tratamento de lesões perimplantares também demonstrou contribuir para os resultados de longo prazo bem-sucedidos, o que pode ser atribuído às suas propriedades osteoindutoras e angiogênicas, além desse material ser antibacteriano, né? Lembrando aqui que não houve comparação de técnicas ou de biomateriais para regeneração, beleza? Aqui não posso deixar de comentar novamente que esses fatos deveriam passar por um estudo de comparação, correto? Talvez um estudo randomizado, por exemplo, tá? Em resumo, pessoal, o trabalho demonstrou que em um modelo canino, os defeitos perimplante induzidos por ligadura progrediram em uma taxa semelhante entre os dois. E após a terapia cirúrgica regenerativa de desbridagem, descontaminação e irrigação, enxerto ósseo com endogain, tanto para os implantes de titânio como para os de zircônia, ganharam quantidades significativas de osso. Então atenção aqui, os implantes de titânio demonstraram um maior percentual de preenchimento de defeito com uma diferença estatisticamente significativa. Foram 51,56% de ganho para os implantes de titânio, contra 37,98% de ganhos para a zircônia. Bom, gurizada, o que a gente está vendo aqui? Para responder, quero finalizar fazendo uma breve resenha, deixando alguns pontos que julgo importante, mas importante mesmo. Eu vou interpretar da seguinte maneira, sem considerar, é claro, aspectos técnicos do estudo ou de qualquer tipo de viés que possa existir também, e desconsiderando o fato do estudo ser um estudo pré-clínico, tá bom? Então, assim, o que temos aqui? A evidência de que houveram ganhos ósseos em todos os defeitos do estudo, correto? E deixo aqui uma pergunta. O quanto esse ganho resolve o problema? Suponhamos que essa seja a tua realidade. Como vimos, o percentual médio de ganho do titânio foi de 51,56%, tá bom? Então, assim, e os outros 48,44%? Quantas coisas tu tem que considerar para julgar isso como um sucesso? Obviamente que após esse processo todo, fica a obrigação do dentista de fazer um controle rigoroso desse paciente para ver até onde isso vai. E é aqui onde eu quero chegar. Temos que ter sempre uma bela balança para poder medir os fatos e saber a correta indicação de uma terapia regenerativa. Temos que pensar no financeiro, nas vantagens, no prognóstico, no aspecto geral do paciente, como idade, localização do implante, condição de cuidado e capacidade profissional de fazer essa manutenção. E as terapias? Mas funcionam até quando? Aqui mora o aspecto mais importante e quero então deixar e reforçar a importância, que é a manutenção periódica preventiva. Galera, vê bem, um nicho aqui importante até no aspecto de negócio. É o fluxo de caixa recorrente, positivo, previsível e contínuo. A recorrência do nosso cliente em nossas clínicas, pessoal, isso significa valor. Não financeiro, obviamente. Porque atualmente vivemos um momento
muito sensível da odontologia e precisamos fazer um resgate que mora nesse aspecto. O paciente precisa enxergar o dentista com mais respeito e autoridade. Pois é, precisamos centrar a nossa clínica no paciente. Ele precisa entender e estar consciente da importância desse retorno. A implantodontia, galera, não é uma solução eterna, a qual não precisa cuidado ou manutenção. Então, focar no paciente, galera. Manutenção periódica preventiva. E para nossos negócios, um foco talvez até mais importante que a própria intenção de venda. É isso aí, galera. Então, voltando aqui para o nosso estudo, para concluir, atenção às necessidades regeneradoras e de tratamento de perimplantites. Ficou aqui pontos importantes. Gostei do aspecto da atenção à citocompatibilidade, visando uma melhor resposta tecidual, minimizando o processo inflamatório e favorecendo a formação óssea ao redor dos implantes tratados. Vamos lá então, galera. Espero que vocês tenham gostado e que tenham tirado proveito desse nosso episódio. Então curte, compartilha, deixa teu comentário, se inscreve no nosso canal do YouTube e Spotify e simbora, galera. Forte abraço para todos e até o próximo encontro. Valeu, gurizada!